Graça e paz, meus amados. Quero dar as boas-vindas aos amados que nos visitam nessa noite. Temos um grupo bem bonito aqui, de pessoas bem distintas, né? Alegria, queridos, estarmos juntos nessa noite com o propósito de darmos glória, de exaltarmos ao Senhor nosso Deus. A Deus damos glória. Celebramos esse Deus porque Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele é digno de que pessoas dediquem as suas vidas, entregando ao Senhor os dons, os talentos, se voluntariando. Nós estamos falando aqui no mês de julho, aqui na nossa igreja, sobre igreja, dom, serviço, sobre voluntariado. Irmãos, mas não há nada mais feliz, não há nada mais realizador na vida de uma pessoa ter o privilégio de dedicar a sua vida em prol da obra do Senhor. E nessa noite nós estamos aqui para celebrar ao Senhor, glorificar ao Senhor pela vida do pastor Emerson Araújo, que para a honra e glória do Senhor, hoje faz parte do colegiado pastoral dessa igreja. Fomos abençoados, irmãos, fomos agraciados como igreja, de receber a vida desse amado e querido irmão, pastor Emerson, com todos os dons, com todos os talentos. Mas o que me chama a atenção na vida do pastor Emerson não é simplesmente o fato de ele ter vários dons, de vários talentos, mas é a disposição, é a disponibilidade do pastor Emerson.
Pastor Emerson é pau para toda obra, irmãos. Uma pessoa que está ali pronta a servir, pronta a fazer a sua parte e talvez até a parte de outros. Nunca se nega a nada. E isso é motivo de gratidão a Deus, porque sabemos que Ele não faz isso para agradar a igreja, para agradar as pessoas. Sabemos que Ele faz isso com alegria, com disposição, como resposta ao chamado do Senhor na sua vida. Mas eu quero nesse momento convidar aqui à frente duas pessoas. Está fora do script. Primeiro o pastor Leonardo e a segunda pessoa nossa irmã Glai. E quero convidar a irmã Glai para ficar aqui à frente, junto com o pastor Emerson. Nós vamos orar pela vida desse casal. E eu vou pedir ao nosso querido e amado irmão pastor Leonardo, que é pastor da Igreja Batista da Família, da Freguesia do Ó, né? Ele estará orando. Pega o outro microfone. Isso. E estará abençoando aqui nesse momento, consagrando este culto ao Senhor e abençoando a vida desse casal abençoado, a Glai e o pastor Emerson. Que Deus assim abençoe e continue fortalecendo esse casal em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós rendemos graças, nós louvamos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez na vida dessa família e através dessa família. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor os abençoe cada vez mais. Nós te pedimos que o Senhor faça a tua obra cada vez mais através da vida deles, Pai. Que ao olharmos para a vida do pastor Emerson, ao olharmos para a vida da Glai, nós possamos ver o Senhor, possamos ver o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Que eles possam ser bênçãos nessa igreja. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar esta igreja através da vida deles. É o que te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero simplesmente ler um versículo que se encontra aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1 apenas. O capítulo todo é importante, é muito direcionado ao chamado ministerial, mas eu quero deixar aqui esse texto para o casal, não só para o pastor Emerson. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Pastor Emerson, Glai, sabemos que o chamado é do pastor Emerson, mas sabemos que sozinho ele não conseguiria dar continuidade a esse chamado. Mas Deus colocou uma pessoa apta, capacitada, que é você, Glai, para estar ao seu lado, para que essa excelente obra seja realizada para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe a você, pastor Emerson, a você, Glai, a esta família, e que vocês continuem sendo bênção na vida dessa igreja, para a honra e glória do Senhor, onde quer que vocês estejam, que a unção do Senhor repouse sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos dar continuidade ao momento de louvor. Em seguida teremos algumas outras programações. Espero que você seja edificado aí na sua casa. Você que está nos assistindo aí pelas redes sociais, celebrando ao Senhor nessa noite com alegria pelos 10 anos de consagração ao ministério pastoral do pastor Emerson, mas celebrando e bendizendo ao nosso Deus. Amém? Graça e paz, queridos. Nós queremos convidar vocês a se colocarem de pé para termos um momento na presença do Senhor ainda, um momento de adoração. E nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje. Nós vamos ministrar apenas com instrumental. Porém, você está livre para cantar, livre para adorar, livre para levantar as suas mãos, para agir com a expressão mais pura do seu coração. E com certeza as músicas são conhecidas e terão as letras projetadas também, de forma que todos podemos acompanhar.
Amém. Quão grande é meu Deus.
Esse é o Deus a que nós servimos, o Deus grande, maravilhoso. Eu quero, nesse momento, compartilhar com vocês aqui um versículo apenas. Eu não sou pregador da noite, teremos um pregador especial aqui hoje, alguém que é o culpado, né, por esse rapaz ser abençoado desse jeito, que é o pai do pastor Emerson, logo mais será apresentado aqui nessa noite. Mas, pastor Emerson, estava perguntando ao Senhor qual texto que eu usaria nesse momento que nós estaremos homenageando o pastor Emerson pelos 10 anos de ministério pastoral. E me veio ao coração que o ministério pastoral, assim como você bem sabe, tem momentos como esse, momentos de gratidão, momentos de louvor, de alegria, de satisfação. Logo depois do culto, momentos de comes e bebes. Né? Aqueles que vieram vão poder desfrutar de um banquete que está preparado lá para a gente, para a glória e honra do Senhor. Momentos de alegria, momentos de paz, momentos de realização. Mas olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, em Atos capítulo 20. Quando Paulo estava em Mileto e falava aos presbíteros da igreja de Éfeso. Olha só o que ele dizia. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nossa, pastor, que palavra dura é essa? Dia de aniversário, né? Para o pastor Emerson. Não, fica tranquilo. O que eu quero enfatizar com vocês é que mesmo Paulo, sabendo das adversidades que estavam por vir, ele sabia, o Espírito Santo já o havia revelado por diversas vezes que ele seria preso e levado a cadeias lá em Jerusalém. Entretanto, queridos, olha só o que este homem escreveu. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pastor Emerson, eu acho que para nós que aceitamos o chamado do Senhor, não existe maior privilégio do que sermos gastos para a honra e glória do Senhor, enfrentando o que tivermos de enfrentar, as dificuldades, as lutas, mas momentos como esse, de alegria, de satisfação, de gratidão a esse Deus. Porque, irmãos, não existe maior privilégio neste mundo do que sermos instrumentos afinados, como nós bem vimos, né? Muito bem afinado que ele é no saxofone, afinados em todas as áreas da nossa vida para celebrar o nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente a nossa irmã Isabel. A Isabel está trazendo aqui uma lembrança da igreja, né? Uma singela recordação da Igreja Batista no Alto da Lapa pelos 10 anos de consagração ao ministério pastoral do pastor Emerson. E em seguida ela vai orar mais uma vez. Você vai sair daqui bem orado hoje, viu? Glória a Deus. Deixa eu pegar o microfone para ela aqui. Senhor Deus, querido Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, em gratidão pelos 10 anos de ministério da vida do pastor Emerson, Senhor. Nós queremos, Senhor, primeiramente te louvar, te honrar, te agradecer, te prestar toda a honra, todo o louvor e adoração que o Senhor merece. E agora, Senhor, que o teu Espírito Santo leve até o altar o pedido desta igreja, Senhor, em relação ao ministério do pastor Emerson. Que o Senhor o capacite cada vez mais, que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe dê sabedoria na administração das suas funções como pastor, Senhor. Te agradecemos pela vida dele, não só pela vida dele, como da sua esposa Glai, sua ajudadora, sua filha Isa, que já está também ajudando nesta igreja, Senhor. Somos gratos por isso. E te agradecemos, Senhor, pelos seus pais aqui presentes, pelos amigos, pelos representantes desta igreja, Senhor, que o recebeu, que o ama e que confia, Senhor, no seu ministério aqui, Senhor. Que ele seja capacitado cada vez mais, que o Senhor esteja com ele todos os dias da sua vida. Amém. É isso que te pedimos, Senhor, e desde já agradecemos, no nome santo e poderoso
do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. É para sentir o peso da palavra mesmo. E muito linda a Bíblia, com uma dedicatória em nome da igreja. Muito obrigado. E com certeza será usada muito para que possamos ser edificados em Cristo. Amém? Eu quero, nesse momento, eu tenho uma gratidão muito especial da parte de Deus mesmo na nossa vida, porque quando nós vivemos a nossa vida cristã, nós aprendemos muito a respeito do Evangelho, mas se a aplicação do Evangelho não acontecer na nossa vida, e se ela não for também real na nossa vida, de nada vale. Então, começa em nós. E eu quero convidar aqui o Josias, que é meu pai. Eu o convidei para trazer a palavra nessa noite. Ele é um evangelista de carteirinha, muito interligado na nossa denominação, em tudo que acontece. Tem o prazer de falar de Cristo, evangeliza a tempo e fora de tempo, tem uma paixão por missões gigante. É um exemplo para mim nisso, exemplo de coisas, de alguém que caminha ao lado de Cristo. E isso eu, desde pequeno, vi, desde as uniões masculinas missionárias. Cantou por pelo menos 4 ou 5 anos num quarteto, até com o pai do Zaca, do Isaías. E a gente teve esse privilégio de descobrir isso. E assim, eu quero dizer que, diante das circunstâncias, houve um tempo que a gente ficou separado, diante das circunstâncias da vida. Mas Deus operou nas nossas vidas, operou no perdão, operou uma união. E hoje eu quero dizer que eu sou privilegiado em ser seu filho. Eu glorifico a Deus pela sua vida. Ainda te tenho como um exemplo. E por isso eu quis te honrar também, neste momento, convidando para trazer a palavra, que eu sei quanto Deus tem falado no seu coração e que pode falar conosco também. Eu quero, então, te dar esse privilégio. Irmãos, eu confesso que a emoção tomou conta não somente agora, mas desde que o pastor Hermes fala para que eu traga a palavra nessa comemoração dos seus 10 anos de ministério, eu confesso que foi difícil para mim. Difícil porque eu sabia que ele tinha um ministério, mas não pastoral. Eu sabia que ele era muito inteligente para aprender a música. Ele dava um toque só com esse instrumento e ele, olhava como é aquele negócio lá? No método. Olhava no método, Chega lá, Você só não fez 5 minutos? Engraçado é que Almir Rosa era ministro de música na Igreja da Liberdade, foi professor dele. Eu também tive aulas de regência com Almir Rosa. Não aprendi música, mas aprendi a divisão de música para fazer regência congregacional.
Aí o Almir falava para ele, você precisa passar no mínimo 5 horas com o instrumento para você aprender. Aí um dia o Almir pergunta para ele, Emerson, quanto tempo você vê a televisão? Ele fez 5 horas. Almir, oh, muito bem. Emerson, quanto tempo você fica com o instrumento? Ele, 5 minutos. Nós estávamos estudando regência e para deixar uma mão independente da outra, nós estávamos fazendo um círculo na parede com a mão esquerda e regendo com a mão direita. Aí chega um diácono da minha igreja querendo aprender também. Aí ele olhou para a gente assim, o que é que vocês estão fazendo? Aí eu falei, a gente está treinando para doido aqui. Aí o homem falou, é seu filho de manhã e você de noite. Nisso a gente bateu igual, né? Mas, meus irmãos, é muita emoção quando a gente tem um filho no ministério e a gente fica preocupado, não simplesmente pelo fato dele estar no ministério, mas por aquilo que o ministério requer de nós. Que muitas vezes a gente não leva tanto a sério aquilo que ele requer de nós. Na questão de... Eu não vou falar agora. Quando o pastor falou que em Atos, no capítulo 20, eu pensei que o irmão ia ler aquele texto tradicional lá, que todo mundo fala. É Atos 20, 28, não é? Mas daqui a pouco o irmão vê isso aí. Quando o Emerson fala isso para mim, que me convida, e eu fico preocupado, eu digo, mas o que eu vou falar? 10 anos? Vou falar. O que é que vem na minha cabeça? Jesus chamando Pedro. Por favor, menina, joga aí o João 21, 15 a 17, né? Isso. Esse texto acontece depois daquela situação em que Jesus vai ao encontro dos discípulos que estavam pescando, após aquela parada que eles tiveram, e Jesus deu de jantar ali, e após o jantar, o que é que eles fazem? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer na segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. E ele tornou a falar com Pedro. Disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Há uma versão na Bíblia que diz assim, uma versão, eu acho que é até essa minha aqui, eu tenho umas 10 Bíblias em casa, só não li toda a Bíblia católica, que eu também tenho, da edição Paulina. E as outras eu li todas. E essa última que eu li estava falando que eu não, apesar de ter passado pelo seminário há algum tempo, estudei grego, passei só no primeiro semestre, tinha dificuldades de gravar e não fui no segundo período. Eu fiz também, mas não passei, fiquei para lá. Fiquei ficando pouco tempo apenas na faculdade. Esse pouco tempo foi 4 anos, só fiz 2 anos e meio de matéria de aprovação. O restante eu estava me formando em DP. Era muito DP, eu nem tinha tempo de estudar, e segundo Bertoldo, que era o Deão, Bertoldo Gatos, não sei se alguém chegou a conhecer ele dizia, esse aqui, irmão, o senhor tem o QI muito baixo para fazer essa faculdade. Me chamou, eu não quero dizer não, aquilo que vocês pensaram também,
E era muito pequeno para eu estudar. Mas a questão aí que eu estava olhando, desses textos que nessa versão fala que quando Jesus pergunta, Simão, tu me amas, ele fala, eu gosto do Senhor. Nessa versão aqui. Eu não gosto dessa versão que eu uso. Mas ela fala por duas vezes, e uma vez só ela fala, apacenta meu rebanho, perguntando se Pedro ama Jesus. Quem era o destacado do grupo dos discípulos que amava Jesus? Não era Pedro, era João. Não era isso? Ele dizia, meu discípulo amado, e Jesus chamou ele para apacentar o rebanho? Não chamou. Por que chamou Pedro? Eu não sei. Uma vez eu conversando com o pastor Vieira sobre essa situação, eu fui membro do Brás 20 anos, e eu conversando com o pastor Vieira, ele disse, meu irmão, o ministério é um trabalho especial para pessoas especiais. Eu digo, eita, falou que não era para mim. O que é que ele falou? Que eu não era especial. Deixa isso para lá, né? Nem comecei o ministério, já estava enfrentando algumas coisas assim. Meus irmãos, eu tenho um privilégio, eu tenho o prazer de eu começar 3 congregações aqui em São Paulo. São 3 igrejas. Eu comecei uma do Brás, debaixo de um plástico preto, com as tábuas em cima de uns blocos, e era ali onde as crianças sentavam quando eu comecei ali. Pode ir lá, em Jardim da Paineira, está a igreja lá, com mais de 120 membros. Comecei uma outra também em Morato, essa não cresceu muito, essa foi a filha que não deu certo, mas é igreja também, começada assim. Comecei a outra no Munira, que a igreja do São João estava fechando. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, a gente está precisando de alguém. Ele disse, olha, eu trabalhei com 2, então você é a pessoa certa. Mandou para lá, eu fui. É igreja hoje. O pastor estava para entregar o salão. Então, eu não consegui fazer um ministério grande, mas eu fui assim, espécie de pioneiro. Agora, lembrando do Emerson, eu gostaria de ser missionário pioneiro, pastor não. Eu gostaria de começar trabalhos, como comecei 3. Dirigi um em Natal também, no Rio Grande do Norte, que estava muito devagar. 40 anos de congregação. Eita! Falta de líder, né? Trabalho quando não tem líder, ele não cresce. E ele, agora, lá é igreja também, que eu, pelas graças de Deus, consegui também levantar aquele trabalho que estava muito devagar. Mesmo assim, irmãos, é muito bom, filho, me alegra saber, não que você tem um nome, mas que você exerce. Porque há muitos obreiros que, vamos fechar esse parêntese, que decepciona esse nome. Infelizmente, a gente não gosta de falar isso, mas é uma realidade. Esse trabalho é muito sério, eu vejo isso. Jesus, quando falou isso para Pedro, pastoreia, nessa linguagem, no texto aqui, um versículo fala, pastoreia a minha igreja. Pastor, com cuidado, com zelo, com preocupação. Paulo tinha uma preocupação grande, que ele dizia que ele queria apresentar todo homem perfeito diante de Deus. É uma preocupação muito grande. Agora chega a vez, pastor, de Atos 20, versos 28. Lança aí, menina, vai ser lançado aqui no quadro. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Olhai por vós. Outra linguagem fala, cuida de ti mesmo. Em outras palavras diz, não decepcione o trabalho que Deus colocou na tua mão. Procura ter uma vida responsável diante desta grande responsabilidade. Precisamos, meus irmãos, entender o valor da oportunidade que Deus coloca diante de nós para exercermos muito bem, procurarmos corresponder
a expectativa da confiança de Deus, que Deus colocou o trabalho em nossas mãos para fazer. Ele fala: cuidai de vós mesmos, cuidai do rebanho que o Espírito Santo vos colocou como bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Essa preocupação, irmãos, de cuidar de vós mesmos é muito séria, porque há uma responsabilidade muito grande pessoal para que possamos exercer o ministério que Deus colocou em nossas mãos. Ele não me deu um ministério pastoral, mas eu tenho tido muitas oportunidades de trabalhar com a igreja, tenho oportunidade de trabalhar como PAN, não sei se os irmãos conhecem esse grupo de missões que a gente está sempre trabalhando, mutirões missionários. Eu comecei o trabalho de Morato, foi assim, com mutirão missionário, e a gente vê a seriedade desse trabalho, vida digna diante de Deus, que ele está falando, que ele coloca para a gente ver assim, diz vós mesmos e diz: cuidai da família, cuidai das vossas finanças. Há uma vez, oh meu Deus, sou eu, lá em Piracaia, um pastor novo na cidade, chegou lá e a igreja não conseguiu pagar o salário do pastor. E o pastor comprou algumas coisas novas e não pôde pagar. E lá vem carta de cobrança para a igreja, e o povo rachando ruim. Mas que vem carta? Espera aí. Uma irmã falando para mim, eu digo: espera aí. A igreja está pagando um saláriozinho para ele, era um saláriozinho desse tamanho. A igreja está pagando, não precisa falar mais nada. Como é que ele vai pagar as contas se ele não está recebendo? E ela ficou assim me olhando. Minha irmã, se o Espírito de Deus fizer com a senhora, como fez com o povo de Israel, mandou vender todas as propriedades e colocar-se na casa do Senhor, a senhora vendia seu apartamento para colocar o dinheiro na igreja para o pastor não passar vergonha? Ela ficou caladinha, não disse nada. Às vezes a gente é líder na igreja, a igreja não está vendo isso, mas reclama se ele deixar de fazer alguma coisa. A necessidade que o obreiro esteja atento com isso, com suas responsabilidades, para que o nome que ele carrega não chegue a passar vergonha, não chegue a decepcionar, porque ele precisa ter esse cuidado com sua família, com as finanças, com a saúde. Precisa estar atento, que às vezes o trabalho exige muito, e nem sempre a gente tem coragem. Eu fui para alguns trabalhos com problema de coluna muito grande, que eu quase não andava. Sentava na ponta do banco, e o irmão: mas irmão, você veio? Eu digo: vim. Se eu precisasse ir para algum lugar, eu não iria? Se eu precisasse ir no mercado, eu não ia? Para um hospital, eu não ia? Por que eu não posso ir para a casa do Senhor? E eu estava na ponta do banco, sem poder me sentar, e estava ali. Fui também algumas vezes de muleta, quando eu acabei com um carro, e acabei essa perna, tem 28 pinos aqui nessa perna, lá embaixo, no juntão, quebrou junto da rótula lá, em 5 partes. Não ficava em casa, não. Tinha um irmão que ia me buscar para a igreja. Quando ele ia no meio do caminho, eu já estava vindo com a muletinha para lá, já estava chegando, ele me pegava no meio do caminho. Eu não ficava esperando. Se ele fosse buscar, se ele não fosse, eu estava na igreja. Eu não ficava por nada. Mas aí a gente está dizendo, precisamos estar atentos também no lado espiritual, irmãos. Como líder, precisamos dar exemplo de uma vida espiritual, não que a gente fale, mas que os outros vejam. Eu gostei muito de um pastor que ele era professor nosso na faculdade, e eu achava ele fraquinho na área de discipulado. Como eu fazia muito esse trabalho, tudo que era de novidade de livro de discipulado eu estava fazendo. Eu estava comprando, eu estava lendo. E ele estava dando os livros que eu já tinha lido. Para mim era chato, eu já sabia tudo ali, né? Achava fraquinho por causa disso. Mas eu gostava de sentir a intimidade que ele tinha com Deus.
E uma vez um colega falando, Josias, eu também acho que ele está devagar. Mas eu observei aquilo que você falou. Eu gostava de ver a intimidade que ele tinha com Deus. Às vezes a gente falha em algumas situações, mas tem também destaques especiais da nossa vida. Precisamos estar aquilo que Paulo fala, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, não é? Como ovelha nada. Como obreiro, olha que diferença. Mas tu é pastor, né? De ovelhas. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que manuseie bem a palavra da verdade. É bom ter uma vida digna, que as pessoas não têm que falar mal, não têm que dizer nada. E quando falar, temos que estar no esquema das bem-aventuranças, né? Que é que a palavra diz, bem-aventurados sois vós quando mentirem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é de qualquer jeito, por causa do Evangelho. Mas quando falarem mentindo, a necessidade que nós tenhamos uma vida espiritual íntegra, ao ponto de... Eu gostava quando eu era jovem, que o povo dizia que eu andava mais perto de Deus quando eu era jovem. E quando o irmão chegava, olha, irmão, eu estou com dificuldade nisso, eu queria que o irmão orasse por mim. É tão bacana isso, não é? Quando as pessoas chegam para a gente e dizem, olha, irmão, eu preciso que o irmão ore por mim. E eu começava a conversar e ore por quê? Qual é o problema? O que é que está acontecendo? Não é? Para o ministério a gente ter uma condição muito boa. A nossa comunhão com Deus precisa ter uma intimidade com Deus, com responsabilidade com a igreja. O que quer dizer isso, irmãos? Às vezes a gente se preocupa com nossa comunhão com Deus, procuramos ter uma intimidade com Deus, mas deixamos muito a desejar quanto à igreja de Jesus Cristo. Somos atentos a uma área e deixamos outra. Precisando estar atento a uma atividade, vamos fazer. Paulo não, quem fala isso é Salomão. Em Eclesiastes, né? Eclesiastes 9:10, quando ele fala, tudo que vier às mãos para fazer, fazei-o conforme as vossas forças. Pastor Vieira não dizia assim, não. Ele dizia, faça o melhor que puder. Pastor Vieira era assim. Ele gostava de falar para a gente, quando dizia, não posso fazer, não sei fazer isso, ele dizia, faça o melhor que puder para o Senhor. É tão bom, irmãos, quando a gente vê essas orientações de Deus para um trabalho com êxito. Não é qualquer trabalho. É um trabalho que alcance resultados, que o povo veja, que a gente veja a igreja crescer. Eu, quando fico pensando sobre isso, eu fico me lembrando das promessas de Deus a Abraão, quando ele diz assim, você vai ser pai de uma grande nação e ter um filho. Né? O filho da promessa. E depois primeiro tem o outro, né? Que não é o da promessa, depois da promessa. Seria pai de uma grande nação. Só viu 2 filhos, né? Pai de uma grande nação. As promessas de Deus são coisas que a gente não consegue entender. Deus coloca para nós, não conseguimos entender a extensão do ministério que Deus coloca para a gente. Pastor Vieira contou que quando ele morava em Lucélia, uma cidade aqui de São Paulo, interior, a igreja que ele frequentou por muito tempo, 20 irmãos, 20 membros. Muito tempo, mas a igreja não cresce. Como é que vai crescer? É a igreja de fazenda. Só o povo que morava ali junto frequentava aquela igreja. Quando acrescentava um membro, era um filho de uma família que nasceu e se batizou. Mas a igreja ficou por muito tempo com 20 membros. Só que desses 20 membros, saíram 12 pastores. Que pastor foi esse, hein? Desses 20 membros, 12 pastores. Ele era um dos tais. Um outro que estava na Vila Maria, também uma igreja grande, também era do grupo. Ele citou o nome dos 12 pastores que estavam na época
pastoreando como ele também estava na época. A igreja pequena quantitativamente, mas que trabalho essa igreja fez? Com 12 pastores de grandes igrejas, né? O trabalho é muito importante. Meus irmãos, Pedro tem umas orientações muito boas para aquele que se propõe ao ministério. 1 Pedro capítulo 5, versos 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer, nem por ganância, mas com desejo de servir. Que bacana isso, não é? Não fazer com ganância. Tinha um jovem lá na igreja de São João, que eu fui mesmo também aqui em Guarulhos, que ele formou-se na faculdade e disse: eu não vou para a igreja se pastorear se eu não pegar um salário X. Não era muito não, mas como ele era financeiramente pequeno, ele pode ser igreja pequena, se não me pagar um salário assim, eu não vou. Eu digo: você está aí começando muito bem. Isso era o primeiro ministério dele, hein? Você está começando muito bem. Eu estou vendo um grande futuro no teu ministério. Ele entenda como quiser o que eu falei, né? Ele queria saber, se não for um salário bom para ele, eu não quero. Ele não queria fazer. Não sei se está pastoreando hoje, não sei como é que ele está, mas eu sei que ele diz assim: olha, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer, não por ganância, mas com o desejo de servir. Estive numa igreja que o pastor, a igreja podia, mas ele dizia: menos de 10 salários não fica aqui. Bom, né? Preguinho bom, menos de 10 salários não fica aqui. Um outro, teve uma igreja aqui que era muito difícil, essa igreja tinha muitos problemas. Ele falou: nem por 50 mil eu fico aqui. Não fica aqui nem por 50 mil. Estive aqui numa igreja que também no Alto da Lapa, mas eu não sei onde era aqui. Onde é essa igreja que foi? Aquela lá que aquela família da menina que você foi noivo antes da Glória. É claro. O pastor que estava lá disse assim: olha, eu sou pastor de ovelhas, você vai ficar brigando, eu não fico aqui. E ele estava certinho. Eu não sou pastor para estar resolvendo encrenca de vocês. Eu sou pastor de ovelhas. E eu fico assim olhando, as pessoas procurando detalhes, e que era bom, porque tinha um irmãozinho lá, que chegou um pastor que veio da outra igreja, aí ele perguntou para ele: como foi esse irmão na sua igreja? Ele disse: ele deu muito trabalho para mim lá e vai dar a você aqui também. Ser pastor, meu irmão, é fácil? Não é. A responsabilidade de apresentar todo homem perfeito diante de Deus é fácil? Não é. Pode ser fácil para quem não assume com responsabilidade e não está preocupado com o crescimento da igreja de Deus, nem que tipo de servo ele vai apresentar diante do Senhor. A necessidade que haja um zelo especial por aquele que Cristo derramou, ou que Cristo comprou com o seu próprio sangue, como diz lá em Atos 20, versos 28. A gente precisa compreender a integridade que precisamos ter, física, moral, equilíbrio, para quê? Para ser exemplo daqueles que estão ao seu lado, não para ser alvo de críticas, mas ser como uma pessoa que está ali pronto a ser imitado. Como Paulo dizia, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Uma vez eu vi um pastor falando
alguma coisa aí que eu não concordei, não era bíblico não, aquilo ali. Jesus disse assim, aprendei de mim, foi isso que ele falou? Aprendei de mim. Aprendeu com quem, pastor, isso? Com quem aprendeu? Que está passando para a igreja isto. Às vezes a gente, quando passa pelo seminário, e nem se informa, mas crítico ele é, né? Vê defeito pra caramba. Você não pode falar alguma coisa para falar que isso não é assim. Uma vez eu aprontei com o pastor Vieira, não sei o que ele falou, ele disse, Tiago, capítulo 12, aí eu falei baixinho, na minha Bíblia não tem. E ele falou, depois ele olhou assim, depressa corrigiu, tem agora, irmão José, eu pensava que eu não tinha ouvido. Eu falei baixinho, mas eu pensei tão alto que ele ouviu de lá. Na minha Bíblia não tem. Acontece isso, não é? Acontece isso. Passou até num desses vídeos aí, o pastor citou um texto, leu outra coisa que não tinha nada a ver. Eu digo, mas que Bíblia é essa? Há tantas versões hoje, digo, mas aquela estava diferente demais. Não tinha nada a ver com o que ele tinha falado. Irmãos, eu vejo o trabalho pastoral. Como o pastor Vieira disse uma certa feita. Ele chegou para pregar, num culto belo domingo, quase chorando. Chegou ali, a igreja precisou cantar alguns hinos para ele equilibrar-se emocionalmente. E alguém perguntou, o que está acontecendo? Foi o que aconteceu, pastor? Ele disse assim, tem irmãos que cabeça de pastor foi feito para levar cacetada. Antes dele começar a pregação, vai alguém no gabinete e fala um monte de asneira, tirando o equilíbrio emocional. Mas ele aprendeu. Antes de ele começar o culto, não recebo ninguém. Vai dar cacetada depois. Mas antes de eu ir para o púlpito, não. Porque a situação, você precisa estar tranquilo para transmitir uma mensagem direta, objetiva para a igreja, querendo alcançar os alvos que a igreja precisa, segundo a orientação de Deus. E se ele chega sofrendo, ali não podia falar, quase que eu pedi para ele, pastor, deixa que eu vou. Ele estava muito ruim, eu disse, deixa que eu vou, eu estava, como é que eu posso dizer, ritmado, eu estava pregando direto em 2 congregações, eu dirigi uma congregação no sábado, outra no domingo, estava trabalhando muito, preparando muito um corre-corre grande, mas eu estava sempre falando, a gente está mais ritmado, né? Agora faz um monte de tempo que eu estou praticamente parado, não estou saindo somente para evangelismo pessoal, com o grupo do Mupan, que a gente está até trabalhando para querer vir aqui, né, mas com o irmão Luiz, né? Os missionários que dirigem esse campo, esse trabalho que a gente faz. Mas é muito bom, gente, irmãos, ou como pastor, preocupado com a igreja de Jesus Cristo. Porque não é que aquele que diz, como aquele que vai prestar contas pelo seu ministério. A gente não deve se preocupar simplesmente somente com isso. Porque o hino que nós cantamos, que tem no cantor, pode montar aí, é o 416, a 4ª estrofe, Filhos da Luz, os irmãos conhecem? Filhos da Luz, preste atenção à letra desse hino. Manda aí. Aí. Quem sabe canta, vai, vamos lá. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam, exaltando, os salvos cantam, exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. A minha frase básica dessa estrofe é: filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor. E a frase seguinte é: bendito servo que ele
então achar servindo com amor. Quando a gente vê isso, o prazer de servir, as tristezas vêm, mas a alegria é muito maior. Muito maior. A recompensa que Deus dá àquele que trabalha, que investe sua vida para conquistar alguém, a alegria é muito maior. Não tem preço para se pagar por aquilo que a gente faz, pelo prazer, pela satisfação que temos de servir ao Senhor. Muito bom quando nós nos preocupamos em ganhar vidas para o Senhor. Tem dias, pastor, que eu digo: Senhor, me dá um pouquinho do poder daquele que se deu a Pedro. Numa conversão, 3.000 almas, rapaz, é muita gente, não é? Tinha, não sei se era Moody, um dos grandes pregadores, de ter 500 conversões, né, nas pregações dele na igreja, um pregador grande assim, famoso. E a gente fala tanto para ganhar uma pessoa, né? Para ganhar é um sacrifício enorme. Mas se Deus não deu essa bênção para eu ganhar muita gente, uma vez eu era jovem quando pregando numa das igrejas lá em Natal, uma igreja pequena, lotada. E eu gravei até esse texto, pastor, porque eu não sou de gravar. Meu gravador é péssimo. Eu não posso confiar na minha memória. Aquele texto de Deuteronômio 30:15, muito conhecido. Eis que ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Né? Como é que diz? Eu lembro. Eis que ponho de ti, escolhe, pois, a vida para que vivas abundantemente na terra a qual passas a possuir. Foi baseado nesse texto, Deuteronômio 30:15, parece até o 20. E nesse dia, eu estava inspirado, Deus me usou poderosamente, e eu pude ver um grupo de pessoas entregando sua vida para Jesus. Foi o maior grupo que eu pude ver em todo o trabalho. E o dirigente daquela igreja queria até que eu ficasse lá com eles. Não, fique aqui com a gente. Eu não estava estudando ainda nada, só trabalhava com a igreja normalmente. Trabalhei com essa congregação que foi 40 anos de congregação. É mole? 40 anos de congregação. Falta de um líder naquele trabalho. Trabalhei ali. Com a situação pior que eu podia encontrar, eu peguei a congregação dividida por uma encrenca que teve com ele lá. E tinha família que dizia assim: pastor, se a família tal for para a igreja, eu não vou. Aí a outra dizia: não, mas se fulano não for, eu também não vou. Eu digo: agora sim. Como é que eu vou trabalhar? E eu chegava ali, dobrava meus joelhos: Senhor, me ensina, o que é que eu devo fazer? Comecei a trabalhar com perdão. Mas o irmão sabe quem é que tem a dificuldade de perdoar? Eu tinha dificuldade, hoje tem algumas coisinhas, é que não passa tudo, né? Mas as pessoas me ferem, eu deixo para lá, mas não gosto. Se eu puder, eu digo: você me paga. Você me paga. Embora que eu faça tudo para que não tenha oportunidade para não fazer. Mas eu digo: você me paga. Aí o primeiro trabalho que eu vou fazer, trabalhar o perdão daquele grupo. E a alegria minha, pastor, foi 6 meses para voltar todo mundo. 6 meses, um trabalho grande e difícil. Mas eu voltei com todo mundo. Deus me ajudou e falei assim. Mas, meus irmãos, terminando mesmo com o texto de Pedro, que ele coloca assim. Coloca aí, filha. 1 Pedro 5:4. A gente precisa estar atento aí, nesse momento muito glorioso para aqueles que servem, procura servir ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versos 4. Olha aí. E quando aparecer o Supremo Pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse texto não está completo, não. Tem um texto mais bonito. Diz assim: olha, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa de glória que jamais perde o seu brilho.
aqui, eu não sei que versão você tem aí, mas essa minha versão aqui está mais bonita, não está? Está mais bonita do que essa aí. Eu leio várias versões em casa para ver o que é mais bonito e o que eu gosto mais, para ter oportunidade de falar. Eu confesso, filho, eu tive dificuldade de preparar uma mensagem. Mas foi isso que Deus me deu. Isso que Deus me deu, eu trouxe para vocês. E estando assim nessa alegria, de ter essa esperança de quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa de glória que jamais perde o seu brilho. Né? Isso está na minha Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Essa é a glória para a gente. Se a nossa glória, é Paulo que fala, se a nossa glória fosse deste mundo, nós seríamos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Não é isso que ele fala? Se a nossa glória fosse deste mundo, eu prefiro esperar a coroa que Deus tem para mim. Eu só tenho uma preocupação, irmãos. Sempre tive preocupação de, quando me apresentar diante do Senhor, minha ficha do serviço esteja pronta. Era isso que você tinha que fazer e você fez tudo. Era isso que era para você fazer. Eu, sinceramente, eu não gosto de ser omisso a nada. Quando eu chego novo, como cheguei agora na igreja do Lago Azul, o pastor perguntou para mim, o que é que o irmão gosta de fazer? Eu disse, eu prefiro dizer o que eu não gosto de fazer, porque é menos. As outras coisas que o senhor me der, eu faço qualquer coisa que o senhor me der. Ele ficou assim olhando, então fala o que é que você não gosta de fazer. Ser tesoureiro e nem secretário. Sou péssimo de redação e não administro bem nem meu dinheiro. Vou de repente administrar bem o dinheiro da igreja. Agora o restante que o senhor me der, qualquer serviço. Fez igual o pastor Vedna fez comigo lá na igreja do Brás, quando ele era pastor ainda, quando eu cheguei lá, em 73, faz tempo, né? Você era bem novinho, tinha 8 meses. Você nasceu naquele ano, 73, né? Quando Emerson nasceu, eu cheguei lá, ele me deu a classe dos mais velhinhos. Tinha uns velhinhos que era doutor na Bíblia, eu não chegava nem perto dele. Parece que sabia a Bíblia decorada, eu tinha que estudar demais para ele. Mas eu encarei, fui bem, não, deu para quebrar o galho, né? Para o gasto. Meus irmãos, é muito bom quando a gente tem alegria em servir ao Senhor. Prazer em servir ao Senhor. Aí não tem tempo bom nem tempo ruim. Você vai assim, vou, tá frio, vou, vai a pé, vou. Digo, eu vou. Eu lembro quando eu estava trabalhando em Morato, greve de trem, de ônibus, de metrô. Eu digo, agora, em Morato, como é que eu faço? Eu morava lá no centro da Santa Cecília. Eu digo, e agora, como é que eu faço para ir lá? Peguei carona de caminhão, de carro, de ônibus, de tudo. Eu não estava com dinheiro para pagar um. Nesse tempo não tinha Uber. O táxi era muito caro. E era longe. Eu digo, não, eu tenho que ir de carona até lá. E não cheguei atrasado. A volta, não tinha como voltar. Fiquei a noite inteira na rua. Eu estou lá com a bolsinha, né, que é característica, né? Pastor nada. Com a Bíblia na bolsa e alguns livros ali de escola bíblica. E quando eu estou ali, quando menos espero uma hora, alguma coisa, vi, foi a corintiana chegar perto. Sabe o que é isso? A polícia, aquela branca e preta. Chegou lá perto e ficou me olhando. E eu lá quietinho com a bolsa na mão. E eu disse, se ele chegar perto, eu pedi uma carona. Mas ele não chegou. Ficou lá me olhando, olhou e foi embora. Eu tive que esperar no outro dia que a greve acabou para ter um trem para poder ir voltar para casa. E nem trabalhar eu fui dormir. Meus irmãos, é prazer em servir ao Senhor. Está disponível para fazer aquilo que vim para fazer. Uma vez eu vi num dos trabalhos da convenção, chegou um rapaz, tinha chegado dos Estados Unidos, e ele estava todo titeladozinho lá, porque queria um trabalho lá, queria uma oportunidade na convenção, deram ele para vender os livros lá na frente. Mas ele ficou chateado. Eu vou fazer um curso muito dispendioso, muito não sei o que mais, vai mudar para ser vendedor de livro aqui na porta da convenção. Tem para fazer? Faça. Faça. Não é para você.
Faça para o Senhor, faça com dedicação. Quem está vendo é o Senhor o que você está fazendo. E a recompensa vem do Senhor. Não espere recompensa ou reconhecimento de algumas pessoas, mas vai tudo para a glória de Deus. Emerson, a alegria da gente no ministério. Eu falo ministério porque eu trabalho em tantas coisas, né? Não como pastor. E eu já falei que meu sonho era ser missionário de campo. Não fui, faço trabalhos pequenos. Se os irmãos verem a minha Bíblia, tem várias fotos de trabalhos que eu faço missionário. Tem vários desses aqui dentro. O outro, aqui no fim tem outro, e ainda tem em casa, tem um bocado. Fora as que eu deixei que não foi fotografada. Mas eu tenho vários trabalhos assim. Eu dou graças a Deus porque procuro trabalhar. É isso que eu tenho que fazer? Vou fazer. Não é? Não consegui ser um missionário como eu queria, mas eu estou fazendo o trabalho devagar. É isso que você quer que eu faça, eu vou fazendo. Né? Para a glória de Deus, filho, alegra em ver a tua disposição, a tua inteligência, que eu não chego nem perto da inteligência dele e do irmão. Não, mas nem perto, nem perto. Eu tenho dificuldade de fazer o grego, né? Fiz 4 anos o grego. Eu fui no Pascoal, Lourenço, outra menina lá. Quem foi mais? Eu sei que foi aluno de 4. Eu digo, vocês não são culpados, não. É eu que não gravo a coisa lá. Ele fez 4 semestres no meio de 2 anos, foi? 4 semestres em 2 anos, fazer 4 anos para fazer 1. Ele fez 4 em 2 anos. A cabeça, a inteligência deu para fazer, e graças a Deus por isso, e está usando aí para a glória do Senhor. Que Deus abençoe o teu ministério, filho. E possa prolongar aí pela vontade de Deus. Continue do jeito que você tem feito e cantando aquele corinho, sabe? Aquele corinho tradicional que todo mundo deve saber. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Vocês sabem? Para mim era corinho velho, porque eu sei muitas músicas, mas isso é corinho velho. Como é que chama? É do baú. Vamos lá? Vamos cantar isso? Vamos cantar isso aí? Vamos lá? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Amém? Não sei quem é ele mesmo? Tá bom, filho. Queridos, glória a Deus. Eu quero ainda dar uma palavrinha de gratidão ao Senhor, bem curtinha. Ok, obrigado. Deus abençoe. Sei que comecei a preparação deste dia conversando com o pastor Saulo, dizendo que 10 dias, ou melhor, 10 anos não são 10 dias. E foi isso que aconteceu, realmente, 10 anos que Deus nos trouxe para esse ministério, e uma das coisas que eu digo mesmo é que Ele, primeiramente, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que Ele nos tem feito andar na luz, assim como Ele na luz está. Então, o viver o ministério, ele tem o seu lado, parece a rosa mesmo, tem um lado muito bonito, mas tem os seus espinhos também. Tem algumas situações que a gente gostaria de pular a etapa, se possível, né? Mas é algo maravilhoso, porque quando nós nos entendemos a serviço do Senhor, é bem aquela ideia mesmo, não sei, a antiga Telesp tinha um monte de peruas combis adesivadas, né, a serviço da Telesp, você via para tudo quanto era lugar, tinha sempre, hoje você vê as empresas de telefonia também, mas estar a serviço de alguém é ser servo, é entender-se, compreender, ter a noção de servo. E servo não é um status. O próprio Jesus deu exemplo disso. Né? Quem quiser me seguir, aí ele fez naquela
no momento em que ele lavou os pés dos discípulos. Então, o que eu espero mesmo é passar todos os meus dias glorificando a Deus, com o meu fôlego, com as minhas forças, exaltando o nome dEle. E para mim é um motivo de gratidão, porque eu imaginava tudo para a minha vida, menos ser pastor. Comecei a ficar preocupado o dia que eu estava na fase pré-vestibular, que eu comecei a folhear aquele guia do estudante, que falava sobre as profissões que cada um seguia, como que fazia, o que era o perfil daquelas pessoas, e eu olhava e falava, não, esse aqui não dá para mim, esse aqui eu não me enquadro, fui passando, aí acabou. Eu falei, peraí, como assim? Volta de novo. Fui lá no começo, fui, e não achava alguma coisa assim, que eu falei, gente, mas como pode ser, né? Se essas são as profissões que existem, ou pelo menos que estavam sendo cotadas, e cheguei a fazer um tempo de desenho industrial no Mackenzie, mas foi quando Deus abriu os meus olhos e falou, não, eu tenho outra coisa para você, por isso que é algo diferente. E aí, quando ele me chamou, eu também decidi não entrar despreparado. Então eu falei, Senhor, eu não tenho a menor condição, mas se o Senhor me der as condições, eu vou fazer o seminário e quero entrar no ministério tendo sido preparado. Então Deus nos permitiu isso com muita luta também, muito sangue, suor e lágrimas. E, na verdade, eu não fui só até o grego 4, não. A turma se pegou tão gosto que a gente fez até o grego 6. Foram 3 anos, na verdade. E até me especializei em exegese no grego. E foi uma das coisas que me atraiu bastante. E um fato que eu me lembro que foi muito interessante, na época do seminário, foi uma vez que eu tinha cerca de 2 horas para fazer exegese de 2 versículos, que é bastante coisa para você pegar palavra por palavra, traduzir do grego para o português, fazer a sintaxe, tudo aquilo. Tinha que apresentar um trabalho desse, e eu tinha uma prova de filosofia no mesmo dia. E eu só tinha aquelas 2 horas. E das 2, eu tinha que ir bem na prova e tinha que entregar aquele trabalho, senão seria reprovado. E aí eu pedi para a Glaish ficar do meu lado, lendo psicologia, e ela se lembra disso. E eu fazendo no computador grego, né? Completando. Então, era um ouvido, ele teve que ligar teclas, sabe? Um ouvindo psicologia e o outro fazendo grego. Então, foram coisas que a gente passa, mas só tem a glorificar o Senhor. E eu consegui ser aprovado na prova e entregar o trabalho também, com a ajuda dela ali, né? E realmente, Deus tem sido maravilhoso. E é isso que eu quero. Eu quero completar mais 10 e mais 10, mais 10, até que Ele venha, até que Ele nos chame, mas que sejam sempre anos em que a gente possa olhar para trás e dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, né? E a minha alegria é justamente que Ele mantenha o meu coração perto dEle, e que quando eu abrir a palavra dEle e chegar a um púlpito para ministrar, que não saia nada de mim mesmo, mas que sim seja o Espírito Santo transmitindo e usando a minha vida, de forma que é o meu prazer ver a minha vida ser consumida, mas no sentido de investida na obra e no reino daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero só ler com os irmãos 2 versículos, ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 e 11. E eu queria que nós fizéssemos aquela coisa, não é alterar a Bíblia isso, mas nós trouxéssemos para a particularidade, porque é isso que a gente vê escrito aqui vale para a vida de cada um de nós, tá certo? Então, aqui está que os chamou, né? Então, eu gostaria de ler com os irmãos, mas que a gente colocasse que nos chamou, tá? Porque Ele nos chamou para a sua glória em Cristo, amém? Você foi chamado para a glória de Deus em Cristo, para a presença dEle em algum momento. Então, a gente pode particularizar. Então, o que nós vamos fazer não é alterar, mas particularizar aquele texto, né? Então, vamos ler todos, para a gente ver como Deus é tremendo conosco. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de termos sofrido por pouco tempo, nos restaurará, nos confirmará, nos fortalecerá
e nos porá sobre firmes alicerces. E o verso 11, a ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então ele vai fazer isso com cada um de nós, ele vai nos firmar, porque ele nos chamou e nós vamos sim passar a eternidade ao lado dele, porque os que creem, os que invocam o seu nome, esses serão salvos. Amém? E então eu quero nesse momento agradecer, fazer uma oração de gratidão e depois chamar novamente meu pai e a minha esposa Glai, e eles vão fazer um dueto. Nós vamos encerrar este culto com essa música e consagrando ao Senhor. Amém? Bendito Deus, em cuja presença estamos. Pai, a nossa oração, como teus servos, como tua igreja, é que nós sejamos cheios de ti. É que o teu Espírito encontre lugar nos nossos corações, encontre um coração de carne, maleável, que possa tratar as nossas vidas, a ponto de nos fazer parecidos com Cristo em cada momento. Queremos exaltar o teu nome, queremos te bendizer, porque tu és Deus em nossas vidas. Nós como igreja, Pai, queremos estar como noiva ataviada, sem ruga, sem mácula, sem mancha. Queremos estar prontos para o dia da sua vinda. Queremos estar prontos, porque assim sendo, não importa o que sobrevenha, não importa o que aconteça com a humanidade, se estivermos prontos, o Senhor conosco será, e nós sabemos para onde vamos, porque sabemos em quem temos crido, e estamos bem certos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. O nosso prazer é na Tua lei. Ajuda-nos e ensina-nos a meditar nela de dia e de noite, porque queremos ser como árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Pai, nós queremos ser assim. Pai, queremos ser servos valorosos nas Tuas mãos. Tenho certeza que nenhum de nós quer ser vaso de desonra, mas queremos ser vasos de honra para a Tua glória. E, Pai, não queremos ser vazios, queremos estar cheios do Teu Espírito. Por isso queremos autorizar ao Teu Espírito que toque as nossas vidas, que vá de encontro, que a Tua mensagem, a Tua palavra vá de encontro aos nossos corações e nos impacte, para que sejamos nova criatura, sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. E seja Ele o nosso Senhor e Salvador e o único em nossas vidas. Pai, te agradecemos pela Igreja Batista no Alto da Lapa, que tem sido bênção nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai, pela vida dos pastores, do pastor Saulo, pastor Anderson, e também, Senhor, agora a minha vida, que estão sendo dedicadas a Ti e consagradas a Ti. Pai, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas cada vez mais sabedoria vinda do alto. Que a palavra que seja ministrada nesse lugar seja provida de autoridade, seja provida de força, porque vem de Ti. E assim, Pai, que a Tua igreja possa atravessar todas as dificuldades, possa enfrentar o inimigo e resistir, e possa ser vitoriosa em nome de Jesus. Pai, clamamos por nossas famílias, clamamos por saúde nesse período tão difícil, mas agradecemos também pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Obrigado, Pai, pelos nossos lares, pelos nossos casamentos, obrigado pelos nossos filhos, Pai, e aqueles que ainda não os têm, que o Senhor também estiver preparando, que derrame essa bênção sobre muitos, Senhor. E Pai, que a Tua presença seja sempre manifesta neste lugar, que ali seja um lugar, aqui seja um lugar de vitória, lugar de bênção, lugar de restauração, lugar de reconciliação, de comunhão, lugar onde nós possamos viver os nossos dias, entendendo que o Evangelho é a maior bênção sobre as nossas vidas, que a salvação
nosso presente. Muito obrigado, Pai, pelo selo do Espírito Santo. E, Pai, que assim seja em cada um de nós. Possamos todos um dia nos encontrarmos lá na glória, na Tua presença, e um dia poder lembrar daqueles dias lá no alto da Lapa, o quanto Deus falou, o quanto Deus nos usou, o quanto Deus nos abençoou. Pai, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que a Ti seja como cheiro suave, todo o desejo do nosso coração seja direcionado a Ti. Eu quero Te agradecer, Pai, por estes 10 anos, que possam continuar sendo vivos na nossa vida, de tal forma, Pai, que achemos graça ao Teu coração e possamos Te agradar no caminhar, no nosso trilhar. Em nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Amém. Só um detalhe. Muito obrigado, irmão, pelo presente. Se fosse minha, ele todinha. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o teu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu obedeço a Deus.
pastor gosta de encerrar culto com bênção, não é isso? Por quê? Que é isso que é o maior desejo no coração, que a igreja seja abençoada, que a igreja receba assim um banquete da parte do Senhor cada vez. Olha que cada minuto que a gente se empenha para preparar um sermão é ali destilando amor pela igreja, porque eu acho que assim, se a gente se aproximar daquela compaixão que Cristo sentia, nós vamos desejar realmente a salvação de todo ser humano, que é o desejo de Deus, que é a vontade que nenhum pereça. Mesmo que a gente saiba que nem todos vão aceitar, mas nós vamos continuar pregando, até que Ele venha. Amém? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Na graça e na paz, Deus abençoe. Assim, há uma recepção aqui embaixo.